Então, boa tarde, pessoal. Quero agradecer primeiro a presença de vocês, a oportunidade da Campus Party também de estar abrindo esse espaço para a gente poder falar um pouco. É um tema um pouco diferente, né? A princípio parece meio fora do lugar a gente falar de petróleo aqui num evento de programação, computação, inovação, mas a ideia aqui é mostrar para vocês que tem tudo a ver, inclusive é vital para o nosso negócio. Algumas coisas. Esse é meu primeiro evento para um grande público, então vou pedir muito a ajuda de vocês, que a gente tem alguns momentos para interagir. Vou pedir a ajuda de vocês. Posso contar? Outra coisa. Eu sou um engenheiro químico. Vocês sabem infinitamente mais de computação do que eu. Vai ter alguns termos aqui. Posso perguntar para vocês darem uma ajuda aqui também? Até para a compreensão aqui desse dinossauro. Beleza. Bora lá. Então, primeira coisa, o que é Petrobras? Eu quis passar isso aqui na frente, porque quando eu era pequeno, eu sou de Caruaru, lá não tem nada de Petrobras, de empresa, então eu achei que Petrobras era só o posto de gasolina, né? O cara que era o frentista, para mim, era o cara que trabalhava na Petrobras. E não sabia de onde vinha aquele produto que estava vendendo, gasolina, diesel, o que era. Então, Petrobras, a parte operacional, é isso aqui. Numa figura só, a gente tem tudo. Aqui a gente vai ter a parte de exploração e produção de petróleo, aqui por esse primeiro navio aqui que a gente chama FPSO, a sigla em inglês, Unidade Estacionária de Produção e Offload, e os navios sonda que fazem intervenção nos poços de petróleo, nos campos de petróleo. Nosso foco é a produção em alto mar, hoje em dia. A gente começou, a história do petróleo no Brasil começa nos campos em terra, mas hoje o foco da Petrobras é em alto mar. Depois que a gente extrai esse petróleo do alto mar, ele vem para as refinarias. É onde eu trabalho. Eu trabalho aqui na refinaria do Nordeste, na refinaria Abreu e Lima, e aqui é onde a gente vai fazer a mágica acontecer. O petróleo, por si só, ele é meio que não tem muito uso, é meio imprestável. Então, é aqui que a gente vai fazer a marcha acontecer para transformar isso em produtos. A gente vai precisar também ter terminais logísticos para poder fazer esse escoamento, tanto da carga quanto dos nossos produtos. Terminais aqui de regaseificação. O que é isso? Gás natural. Quando um país como o nosso, ele não produz gás natural suficiente, seja por não ter mesmo, a gente pode trazer esse gás em navios de outros locais que produzem, e aqui nesse terminal ele vai regaseificar para a gente poder distribuir, né? Claro que aqui no navio ele vai estar numa pressão muito alta, numa temperatura muito baixa, toda uma condição especial. Para que a gente tem esse gás? A gente vai processar esse gás natural aqui para poder separar os componentes, para poder especificar, para a gente... Um dos grandes usos aqui são as usinas termoelétricas, né? Que a gente, inclusive, está precisando acionar muito por conta de seca no país, a gente está com pouca geração hidrelétrica, então as termoelétricas entram muito nesse sentido de ajudar, dar segurança ao fornecimento de energia nacional. E aqui as distribuidoras, eu vou ressaltar não só as distribuidoras de combustível, de produtos, mas também as distribuidoras de energia, né, que afinal é o nosso negócio. E aqui é um campo novo aqui de atuação da empresa, que são os parques eólicos offshore, né? É uma fronteira que a Petrobras está desbravando junto com outras empresas no contexto da transição energética. E por falar em transição energética, que acho que é a palavra do momento, queria pedir uma ajuda de vocês para me falar o que é que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de transição energética, até para eu poder direcionar a nossa palestra. E aí, enquanto vocês fazem acessar o QR Code e colocar aqui no Mentimeter, para a gente formar essa nuvem de palavras, vou contar um pouco também da minha história na companhia. Enquanto aqui a nuvem se forma... Então, eu, como falei para vocês, sou de Caruaru, tenho 34 anos, formado aqui na Universidade
Opa, tá aqui. Sou formado aqui na Universidade Federal em Engenharia Química. Entrei na Petrobras com 21 anos. Eu entrei já com um curso superior. Não foi nada, não é questão de ser gênio, não é nada de sorte, nem nada. Garanto para vocês. Da minha turma, eu era assim, um aluno bem mediano. Eu diria que eu sou muito mais esforçado do que inteligente. Mas, na minha turma, eu era sempre aquele que fica na metade das notas. Assim, eu sempre estava pedindo ajuda para os meus colegas para estudar. Era bem isso. E já estou na companhia há 13 anos, e nesses 13 anos eu já vi muita coisa mudar e muita coisa acontecer. Muita coisa nova surgir. Uma coisa bem bacana que acontece quando a gente entra na companhia é que a gente é admitido e a gente passa por um treinamento interno, que é a Universidade Petrobras. A depender do cargo que você vai ocupar na companhia, esse tempo de formação continuada é diferente, né? No meu caso, foram 13 meses. Eu estava recebendo já como funcionário para estudar por 13 meses, estudando com os melhores professores da minha área. Eu estava estudando ali com professores de livros que a gente usava na graduação. Eu tinha um grande professor aí que chama Nilo Índio, do Brasil, e aí, quando a gente foi ser recebido lá, a primeira pessoa que falou foi o Nilo, assim. E aí, quando ele falou que era o Nilo, eu disse assim, é sério isso? Assim, deu vontade de pedir um autógrafo para ele, eu pedi para tirar uma foto, porque todo mundo aqui conhecia ele e todo mundo gostava muito dele. E isso é uma coisa muito bacana, porque a gente está lidando lá com os melhores profissionais em cada área. Então, é uma coisa muito bacana que eu pude vivenciar aqui na Petrobras. Voltar aqui para a apresentação. Opa. Deixa eu voltar aqui. Depois a gente vai mostrar essa nuvem de palavras aí, o que é que vocês me falaram. Mas, bem, transição energética. O que é o contexto da transição energética? Eu vi ali vocês falaram de meio ambiente, petróleo, energia renovável. O que é esse contexto? A gente está num mundo que está mudando aceleradamente. Aqui em 2023, alguém arrisca a quantidade de pessoas que éramos no mundo? Alguém dá um chute aí? 7,9, 8 bilhões, por volta disso. Isso aí. Em 2050, que é 10, mais ou menos isso, né? Vai ser as projeções aí, 9 até 12 bilhões de pessoas, né? Então, é um mundo que vai ter muito mais gente, é um mundo que, felizmente, ele está se desenvolvendo, a gente vai ter pessoas com maior poder aquisitivo, e pessoas com poder aquisitivo, eu, pelo menos, quando ganhei os meus primeiros salários, eu estava doido para comprar meu carro. E aí, maior poder aquisitivo, geralmente, também é aumento do consumo de energia. A gente vai comprando coisas que demandam consumo energético maior, individualmente. Nesse sentido, a gente tem aqui alguns dados da Agência Internacional de Energia que mostram, né, a gente tem aqui no mundo um painel de energia aí muito dependente de combustível fóssil, que a gente sabe que está muito associado à questão das mudanças climáticas, à emissão de CO2, né? E que, para a gente não ter consequências muito nefastas aqui para o nosso mundo, a gente tem que dar uma desacelerada nessas emissões de CO2. Mas uma coisa é fato, mesmo que a gente, nos cenários mais otimistas, que a gente chama um cenário net zero, que é um cenário de emissão líquida negativa, ainda vai ter emissão, mas essas emissões vão ser compensadas. Ainda assim, a gente tem um consumo de petróleo muito alto, da monta mais ou menos do que a gente consome hoje. A gente vai fazer mais, a gente vai consumir mais energia, vai fazer mais bens de consumo, mas, comparativamente, fazendo isso com menos, né, por coisa. Mas, ainda assim, o consumo de petróleo vai ser muito alto. Então, não é uma indústria que está para sumir. Muito pelo contrário. E esse petróleo que vai ser consumido em 2050, as reservas dele ainda nem foram descobertas. Então, é outra área que ainda vai crescer muito, que é a questão de exploração, geofísica, processamento de dados associados à geofísica. E aqui, justamente aqui uma comparação de 3 cenários.
né? Aqui o primeiro cenário é o consumo de petróleo, que a gente consome mais ou menos hoje em torno de 90 milhões de barris por dia. E aqui a gente tem 3 cenários. Esse primeiro, que está com o nome STEPS, é se a gente não fizer nada e mantiver o consumo igual a hoje, né? Então, ele deve aumentar um pouco por causa do aumento da população. A gente tem um outro cenário, que são o cenário com as medidas já anunciadas pelos países de redução de consumo de combustíveis fósseis. E aí esse consumo ele baixa, mas ele fica ainda em torno de 40 milhões de barris por dia, muito alto. E num cenário que a gente chama de net zero, né, que é esse de emissões líquidas negativas, a gente ainda vai ter esse consumo de petróleo por volta dos 20 milhões. Então, veja que em qualquer desses cenários é uma indústria que vai continuar existindo e vai estar num cenário de competição muito acirrada, né? Então, a gente vai ter que se desdobrar para inovar, para criar, para fazer o que a gente faz de forma melhor. O que a gente fazia no passado não vai ser suficiente, já não é suficiente para a gente sobreviver como empresa, hoje em dia. Então, quais são os nossos principais desafios, né, nesse sentido? Ao mesmo tempo que a gente tem que repor as reservas de petróleo, porque a gente está esgotando as reservas, afinal, é um bem finito, né? Então, a gente tem que repor para continuar produzindo. A gente tem que fazer isso reduzindo as emissões de CO2. A sociedade ela já não aceita mais emissões de CO2 altas. A sociedade está buscando, e alguns países já estão buscando, por produtos mais sustentáveis. E aí é nesse contexto que a gente fala de transição energética, que foram o que vocês falaram. Vou passar aqui um conceito que é de transição energética justa, que é o que a gente busca, né? Acho que vocês já ouviram falar muito de transição energética, mas é muito importante falar que ela não pode vir a qualquer custo. Não sei se vocês têm essa informação, mas agora com a pandemia, né, e a gente teve a gasolina aumentou muito, o botijão de gás aumentou muito por conta da interrupção da cadeia logística na pandemia, né? Não sei se vocês têm essa ideia, mas teve muitas famílias que deixaram de consumir bujão de gás e estão cozinhando a lenha por conta disso. Não é acessível mais. E a gente sente que vai ser isso que vai acontecer se a gente põe fim nesses combustíveis fósseis, que são a base da economia. Hoje, de toda a nossa, é o que faz girar tudo. Se a gente corta isso de vez, a gente vai excluir muitas pessoas da sociedade como um todo. Se a gente, vamos dizer, a gente vai proibir a venda de gasolina, agora só você vai ter que ter um carro elétrico. Não vai ser todo mundo que vai ter poder aquisitivo para ter um carro elétrico, né? Além disso, a gente vai ter que produzir muito mais eletricidade para ter esse carro elétrico, e a eletricidade no país não é 100% renovável, a gente está passando agora por um período de seca, vamos ter que acionar a termoelétrica, vamos ter que queimar gás, vai emitir CO2 do mesmo jeito. Então, não pode vir a qualquer jeito, né? Então, essa transição energética ela tem que ser de uma energia sustentável. A gente sabe que vai continuar tendo esse consumo desse combustível fóssil, mas ele tem que ser mais sustentável. Ele tem que ser uma energia segura, ou seja, ela vai estar ali quando a gente precisar. A gente não vai poder correr o risco de ter um corte no fornecimento. Isso aconteceu muito agora em 2022 na Europa, quando teve a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia é quem fornece muito gás para a Europa, e pouco tempo antes, eu acho que lá para 2011, a Europa hibernou muitas das usinas nucleares deles, por conta de preocupação com segurança, enfim. E aí os europeus eles se viram sem saída, assim, não tinha gás, né? Queriam fazer a retaliação para a Rússia, não tinha gás. De onde vai vir nossa energia, né? E aí muitos deles, que a gente tem a Europa aí como o continente que é pioneiro em buscar alternativas mais sustentáveis, né? A gente tem algumas cidades que, inclusive, estão banindo, Paris, por exemplo, a partir de 2030, não vai poder ter carro movido a combustível fóssil, vai ter que ser tudo elétrico. Eles são pioneiros, mas eles mesmos se viram voltados a consumir carvão mineral, que é a forma mais primitiva, arcaica e a pior para o meio ambiente possível. Eles não aceitaram consumir menos, assim, eles tiveram que racionar, claro, porque a energia ficou mais cara, mas, enfim, eles não tinham essa segurança no fornecimento. Então, por isso que é muito importante também falar que essa transição ela tem que ser segura.
E ela tem que ser acessível para todo mundo poder desfrutar dessa riqueza, né, desses benefícios que essa transição vai trazer, que a gente acredita fortemente nisso. Aqui eu deixo um convite para vocês, se vocês quiserem conhecer as nossas iniciativas, né? Climática, aqui foi só uma introdução. A gente tem aqui já publicado a nossa terceira versão do Caderno do Clima, que tem os nossos compromissos que a gente estabelece como sociedade para essa transição energética justa, com compromisso de redução de emissões, com compromisso de produzir mais petróleo emitindo menos no processo produtivo. Então, todos eles já estão publicados para a sociedade poder acompanhar e poder conferir ao longo do tempo. E isso também não é só uma preocupação de ESG, que está muito em moda hoje, mas é também financeira, né? A gente tem alguns indicadores financeiros associados ao desempenho das empresas em sustentabilidade, né? A gente tem um indicador das empresas lá em Nova York, o Dow Jones, que é só das empresas sustentáveis. A Petrobras está incluído nesse ETF, né, nesse fundo. E alguns investidores eles estão já direcionando seus investimentos, estão excluindo empresas não sustentáveis e direcionando para sustentáveis, né? Então, é uma questão financeira também. Então, nesse contexto que a gente falou de sustentabilidade, de ser um desafio, de ser uma indústria que vai enfrentar uma competição muito alta, inovação ela faz parte do negócio, ela é vital. A empresa que não inovar não vai sobreviver, né? A gente não tem mais espaço para todo mundo. A inovação é imperativa. Como é que a gente está inovando nesse sentido? A gente está tentando diversificar o nosso portfólio para fazer uma geração nova de produtos. Um dos produtos que a gente tem, que é derivado do petróleo, é o asfalto. Vocês já sabiam disso aí, que o asfalto derivado do petróleo, já sabiam, né? A gente desenvolveu já um cimento asfáltico de petróleo, que é esse CAP, cuja aplicação, que o processo de aplicação ele é a quente, né? Então ele gasta energia, ele consome 20% menos energia do que o processo tradicional, mantendo a mesma qualidade do asfalto. Bio-QAV, ou seja, querosene de aviação derivado de matérias-primas vegetais. Diesel R, né, que a gente chama de diesel renovável, que é um diesel que a gente produz nas nossas refinarias utilizando óleos, que é diferente de biodiesel, tá? Não é a mesma coisa. Aqui é um diesel produzido junto com o diesel do petróleo, diretamente dos óleos vegetais. Nossa também primeira gasolina carbono neutro, né, que a gente compensa as emissões de toda a nossa produção da gasolina Podium. E aqui, falando realmente de onde a nossa inovação acontece. A gente tem um centro de pesquisa chamado SEMPES, que é fantástico. Eu realmente espero que vocês tenham a oportunidade de poder visitar um dia, porque tem laboratórios fantásticos, mais de 116 laboratórios, mais de 1.000 empregados somente próprio, fora os terceirizados, que chega a ser o dobro disso, o pessoal que dá apoio às nossas operações, e produzindo tecnologia assim, da mais alta qualidade, né? A gente tem mais de 1.100 patentes já registradas. Ano passado, a Petrobras foi a empresa que mais depositou patentes no INPI. Então, é um ambiente assim, muito inovador, muito inspirador. E queria trazer também aqui algumas das inovações que a gente está trazendo. Primeiro, aí, de uso de robôs, né? Robô para combate a incêndio e robô para inspeção. Parece uma coisa meio maluca, mas vou mostrar aqui para vocês.
Aqui é um benefício muito grande que a gente tem, porque o uso desses robôs ele permite que a gente deixe de expor os nossos funcionários a risco quando a gente tem um evento de incêndio, né? Então, está no interesse da companhia em desenvolver soluções como essa. É uma parceria da Petrobras com o Senai, com o Sebrae, com, enfim, estudantes, com pessoas como vocês que resolveram inovar, e isso está na mão de vocês também, né? Não é uma coisa tão inacessível. Aqui um outro, que a gente tem um cachorro robô, que já está sendo utilizado em área industrial. Sobre uma plataforma robusta, ele possui câmera para fotografia e filmagem em alta resolução, câmera térmica que permite leituras de menos 10 graus a 400 graus Celsius, holofotes para inspeção em condições de pouca luz, microfone para medições na faixa de frequência audível, scanner LiDAR semelhante àquele do iPhone para verificação do ambiente em 360 graus e uma unidade Pan Tilt que permite a realização de movimentos de grande alcance. Ele ainda possui um sensor bem específico que é responsável por detectar as concentrações de diferentes tipos de gases, sendo esse um instrumento importantíssimo para identificar a origem de uma irregularidade, evitando assim um envio de trabalhadores para atender a uma situação potencialmente perigosa. E se você quer saber se ele é rápido, bom, eu tenho certeza que ele não foi feito para corrida, mas a sua velocidade é de 1 metro por segundo e sua autonomia é de 1,5 km de operação, correspondendo a um tempo de uso de 60 a 90 minutos de atividade. E aí é mais um exemplo de tecnologia simplificando o nosso trabalho e também aprimorando, né? O benefício do uso desses robôs, ele não só da questão de segurança, mas também a gente pode ter um trabalho mais bem feito utilizando ele, porque a gente pode equipar isso com sensores de audição, sensores de gases, que é uma coisa que o ser humano ele não faz tão bem, né? Tinha para vocês o que é que Angry Birds e a Petrobras pode ter em comum. Será que tem alguma coisa a ver? Ou estou viajando bastante aqui fazendo essa pergunta, né? Isso quando eu soube disso, assim, minha cabeça, assim, alugou um triplex na minha cabeça. Essa linguagem de programação Lua, vocês já conheciam, já tinham ouvido falar dessa linguagem de programação? Ela é uma criação da PUC do Rio, com alguns profissionais da Petrobras, financiada pela Petrobras para atender uma das grandes dores que a gente tinha lá na década de 90. A gente, para processar dados sísmicos de exploração de petróleo, a gente utilizava alguns softwares nessa primeira linguagem, na Sol, e alguns outros na linguagem Del, só que elas não conversavam entre si. Então, a gente precisava de um protocolo que pudesse fazer essa integração dessas informações sem perder rastreabilidade, né, para facilitar. Então, foi um desenvolvimento da Petrobras também. Inteligência artificial, todo mundo fala disso, ChatGPT, né, acho que já está muito integrado ao uso da gente. Por questões óbvias de o ChatGPT ele armazenar, né, as informações que a gente coloca nele, ele não pode ser utilizado num contexto industrial por causa de questão de segurança, de patentes. Então, a gente foi lá e desenvolveu o nosso próprio ChatGPT, para poder utilizar na companhia, porque a gente reconhece que é uma coisa muito mais fácil. Às vezes, em vez de você assistir todo um vídeo, escutar uma reunião, você pode fazer isso, gerar uma ata de reunião, de uma reunião de 2 horas, você manda ele fazer e ele faz logo para você, e com uma qualidade, às vezes, melhor do que se você fosse fazer, né? Então, a gente reconhece que tem esse ganho, mas a gente tem que fazer, às vezes, algumas soluções locais, algum trabalho assim de casa para poder utilizar, para poder ter acesso a isso. Digital Twins, vocês já ouviram falar disso? Gêmeos digitais. Esses gêmeos digitais, eles são modelos de ativos do mundo real que a gente tem. Nesse caso, a gente está exemplificando uma plataforma de petróleo. Através dos sensores que a gente tem, a gente vai adquirir esses dados para o modelo e, a partir do que a gente já colocou de informação no modelo, do aprendizado do modelo e dos dados que ele está adquirindo,
a gente vai ter algumas respostas, né, de alguns, por exemplo, assim, qual a melhor condição, a melhor pressão para eu manter esse equipamento na plataforma para eu conseguir produzir mais óleo do campo. Então, eu posso programar o meu gêmeo digital para isso, para estar otimizando essa produção de petróleo, e aí ele mesmo vai conseguir intervir de forma muito mais fácil, rápida e precisa do que a intervenção humana. Além disso, a gente tem benefícios melhores em manutenção, continuidade operacional, redução de tempo e custo de parada não programada, né, no caso de o ser humano, que é suscetível a erros. Ter algum erro na sua atuação, então, a atuação de um gêmeo digital desse, ele previne erros e previne erros catastróficos que poderiam ocorrer. A gente consegue integrar dados de ativos diferentes, né, com o mesmo gêmeo digital também, otimiza e aumenta a produção e toma decisões de forma ágil. Aqui o nosso ecossistema para inovação. Eu convido vocês a conhecer nesse site aqui, conexões-inovação.petrobras.com.br. Aqui a gente tem um ecossistema que todo mundo pode participar. Estudante, empresário, startups. Então, tem várias formas de participação através do nosso Open Lab, através das nossas parcerias com startups, parcerias tecnológicas, nosso contrato de transferência de tecnologia para terceiros. Então, é um ambiente todo voltado aí para dar as ferramentas para não só quem está dentro da empresa poder inovar, mas para a gente se beneficiar também, né? Não é por uma questão voluntária, assim, né? Não é uma questão beneficente, assim, a gente vai se beneficiar muito disso, a gente acredita nisso. Se vocês quiserem conhecer o nosso repositório no GitHub, e aqui é onde eu pergunto para vocês, alguém pode explicar aí para quem não sabe o que é GitHub? Você pode explicar? É uma plataforma onde você armazena vários repositórios de código, mas hoje em dia tem se tornado como se fosse uma rede social, né? O pessoal se conecta por lá, contribui para código aberto, enfim. Vocês devem ter alguns pacotes abertos que o pessoal vê também, enfim, mais ou menos isso. Isso, valeu. Como é teu nome? Como o Fábio aqui falou, né, o GitHub é um repositório de códigos abertos. A gente está lá, a gente está presente lá com alguns dos códigos que a gente utiliza nas nossas operações. Então, estão abertos aí para a gente ter melhoria de vocês, para a gente poder proporcionar aprendizado também, né, com esses códigos. E tem várias aplicações. Aqui o primeiro código para o cálculo da performance, né, de eficiência de compressores, para análise aí do funcionamento de máquinas, esse segundo. E aqui também um outro algoritmo aí para detecção de falha precoce ou predição de falhas na produção de poços offshore. E aqui eu queria finalizar aí convidando vocês também para conhecer a página de carreiras. A gente vai ter lá informações sobre salários, benefícios, sobre o que as carreiras que podem participar da Petrobras, né, que podem ingressar na Petrobras. Laís mostrou muito aqui, deu uma lista de carreiras, né, que estão em alta aí. A gente também tem a gente está se modernizando e algumas carreiras que não existiam na companhia há 10 anos atrás, quando eu entrei, há 13 anos. Hoje, a companhia precisa, né? Eu participei de um movimento aí que foi de formação de cientistas de dados da Petrobras. A gente não tinha cientistas de dados formados pela Petrobras, então a Petrobras ela patrocinou um curso, né? Ela fez uma prova para seleção de quem quisesse se interessar em ciência de dados, e o pessoal mudou de ênfase, né? Pessoas que eram economistas, administradores, que quiseram transitar para essa nova área, conseguiram fazer uma certificação, e aí depois mudaram de área para poder trabalhar com isso. E isso está cada vez mais frequente, né? Para a gente não ter aquela carreira que todo mundo acha que concurso é uma carreira engessada, né? Você vai entrar e vai estar fazendo a mesma coisa. Então, é outra coisa aqui que a gente investe e a gente acredita bastante. Também tem informações dos nossos programas de estágio, jovens aprendizes, estágio de nível técnico, estágio de nível superior. E queria agradecer bastante, queria, assim, fortemente, queria que essa palestra assim, tenha influenciado em vocês a vontade de conhecer e de colaborar, e até mesmo de ver futuros colegas aqui nessa
nesse momento, tá bom? Obrigado. Queria abrir para perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas... Opa, boa tarde. Meu nome é Guilherme. Eu queria saber como é que é a visão da Petrobras depois que o petróleo acabar essa demanda da matriz energética, ter muita necessidade em questão de material, né? Porque o concreto usa muito, a produção industrial de plástico. Eles têm um planejamento para isso? Porque aí acho que a produção vai ter que diminuir. Ainda vai ter uma demanda imensa, mas assim, comparado com o que é hoje em dia, daqui a 100 anos, daqui a 70 anos, mas tem algum planejamento para isso? Sim, eu digo que sim. Esse é um dos cenários futuros que a gente vê como vitais para a perenidade do negócio a longo prazo, né? Como a gente sabe que a gente está desenvolvendo aí biocombustíveis, soluções de mobilidade, carros elétricos, carros movidos a células de combustível, carros movidos a hidrogênio, a gente sabe que a demanda por esses produtos vai diminuir e já está diminuindo, né? Na verdade, a demanda por diesel, a gente já está numa demanda decrescente no exterior, né? A diesel para a Europa, que a gente costumava exportar para lá, a gente já vê que essa demanda não existe tão forte. Então, essa questão aí de desenvolver novos materiais, plásticos, materiais de construção, inclusive de tornar esses materiais também mais sustentáveis, degradáveis, é uma coisa que a gente vê como vital, a gente investir nessas áreas, né, para conseguir sobreviver aí por mais 50, 100 anos. Sem isso, o negócio está com data de validade. Bem, pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta, agradeço bastante. Ah, você tem? Desculpa. Ah, sim. Aqui, eu acabei passando rápido aí por causa do tempo, mas tem muita coisa que é o que a gente observa, é sustentabilidade aí em primeiro lugar, energias renováveis, energia limpa, energia solar, eficiência, produção, renovação, energia verde, mudança de energia. E acho que também uma coisa bacana aqui de se falar, eu acabei passando um pouco mais rápido, é que a gente vê, não à toa, o nome é transição energética. Ela não é uma mudança energética, porque não é uma mudança de um ponto que você vai a outro. É um caminho que a gente vai continuar percorrendo aí por muito tempo, talvez a gente nunca pare de percorrer esse caminho, porque a gente entende que para alguns usos é muito difícil ainda substituir petróleo e gás. Mas é um caminho assim que a gente já entende que tem que fazer e que isso não vai significar o fim da indústria de óleo e gás. Vai ser o fim da indústria de óleo e gás como a gente conhecia antes.